Uma vez. Tá filmando? A última vez que eu me vesti todo de branco, eu fui em Abadiânia. Abadiânia é todo complexo que a eubiose fala que seria o refúgio da humanidade. Em contrapartida, eu estou indo agora para Downtown, que é o centro da cidade, em Las Vegas, e fazer um clipe musical. Olha lá, o pessoal de música, balde, ó. Projeto artístico. Na hora que eu falei, apareceu também. E o que aconteceu nessa dualidade? Nós somos muito atentos ao símbolo. Tá ali 78 e lá 78. A minha essência, né? Dois carros pararam à frente. Lá em Abadiânia, em todo esse complexo, todas as estrelas, os OVNIs, os seres dos céus, falaram em síntese que a salvação é o projeto mundial. Ou seja, é a salvação pelo mundo, não só um grupinho isolado lá no interior do Brasil. E quando começou a tocar o celular aqui, era uma pessoa de Abadiânia, nunca mandou, desde quando eu fui para lá. E era 155 o horário. E 155 quer dizer roubo no Código Penal brasileiro. Querendo dizer assim, nós não podemos ser egoístas, que igual eu vi isso particularmente, a Harry também, muitos grupos lá. Ó, nós somos os únicos escolhidos, eleitos de Deus. Em 600 pés, vire à direita na East Bridger Avenue. Eu achei até esdrúxula um lugar lá com um quadro de Saint Germain enorme. Eu levei meus CDs, não aceitaram. Falaram, não tem jeito não. Quando eu falei dos furacões que estava tendo em Miami, nos lugares... tem que haver uma desencarnação em massa, o pessoal falava. Outros em grupos, 500 pés, vire à esquerda jeito na a humanidade. South Eu falei, não. Crestwood Street. E por incrível que pareça, as estrelas do céu passavam-se muito fininhas e poucas nos lugares dos trabalhos que aconteciam lá, e maiores quando nós falamos. Então é uma salvação mundial, pensar no mundo, decretar pelo mundo, transmutar karmas pelo mundo. Então nós viemos aqui em homenagem a isso. E eu coloquei, né, por acaso, entre aspas, de branco. Vire à esquerda. Continuando. Então, continuando o vídeo, foi isso que aconteceu. Estou todo de branco. E eu até falei quando eu botei, ó, não é Abadiânia, hein? Eu estou botando, mas não é. E chegando em Downtown, né? No momento que chegou assim na cidade, mensagem, começou a tocar olhão. 155, já sabemos que é Abadiânia. Tocou 14 vezes. E eu lembro que todas as estrelas, eu não vou citar nomes de grupos, entendeu? Mas eu visitei todo o complexo Sinal de GPS perdido. de grupos que tem ali na região centro-oeste do Brasil, que fala que seria o refúgio, que viria um tsunami. Então aqueles grupos são escolhidos. Nossa, mas como eu vi dogmaticismo, fanatismo, exclusivismo, do eu sou o salvo, único escolhido por Deus, muito parecido com os evangélicos e maranatas. Infelizmente havia ainda por ali muitos que se diziam gnósticos ou eubióticos. Foi lamentável eu ver isso, eu querendo levar uma mensagem de transmutação de karma. E as estrelas, aí poderia até falar, né, quem está assistindo, é criação sua isso, você que está criando. Não, mas quando os OVNIs e os seres dos céus falam, não foi uma vez não. Deve ter visto mais de, no meio do caminho, umas 30 visualizações, muito mais. Sinais de estrelas cadentes, pisques no céu. Já tem o código de linguagem que é o seguinte, quanto menor, mais fininha a estrela e menos que passa num lugar, que pouca, a vibração é baixa. Está acontecendo um trabalho ali e a estrela não vai em direção ao trabalho, vai para fora, ou seja, saia daqui porque, né, não tá bom. E no momento me lembro muito bem, a memória, isso está vivo, eu falei. Então quer dizer, segundo que essas estrelas estão passando muito fracas, finas, nunca apontando em cima do trabalho, do local que está sendo realizado. Quer dizer então que é uma salvação, a gente tem que pensar numa salvação mundial. Aí, nossa, uma estrela, né, enorme, cortou, passou pela abóbada do céu inteiro. Eu falei do mundo, e quando falou, tal como os Estados Unidos faz, que é um exemplo, como diz Saint Germain, no livro dele,
mistérios desvelados, fala, os Estados Unidos será um exemplo para o mundo. Aí as pessoas têm muito, em algum país ou outro, patriotismo, sentimento de anti-americanismo. Claro que existem sociedades secretas são sugas, mas relativo à ordem dos três poderes, a não corrupção, é um exemplo para o mundo. Tal como alguns países da Europa, da Holanda, Suécia, Noruega, até Canadá. Então, são países de primeiro mundo que os países de terceiro mundo, como infelizmente no Brasil, que tem muita corrupção, devem tirar o chapéu, sim, devem respeitar. E é isso que essas estrelas viram. O mundo tem que ver o que de melhor há nos países de primeiro mundo e se espelharem. Como que o Brasil lá, como eu vi lá na região centro-oeste, que se dizia os grupos, os escolhidos, eleitos por Deus, o refúgio da nova era. É assim que tá. Poderia até que isso seria um plano original, né? Mas não tem condição, não demonstrou por condições espirituais devido ao egoísmo, já falado pelas diversas situações anteriormente desse vídeo, devido até à falta de estrutura física e devido ao clima muito seco, árido, pegando fogo. Toda a simbologia e a espiritualidade diz para não, apesar da natureza ser esplêndida, né? Mas o que adianta ter uma natureza, não ter infraestrutura e não ter ordem política e econômica? Isso vai cair numa rede dominó. Eu estive na Amazônia, falando de regiões que poderiam ser grandes centros turísticos, espirituais do mundo, e nós, a ordem política, um fracasso lá, muita corrupção, bandidagem no cartório, nos tribunais, é coisa horrível, parece que é uma terra sem lei. Eu pretendia comprar um terreno, fui no INCRA, um jogava pro outro, queria receber propina no cartório, ou seja, não tinha condição, entendeu? Eu tentando uma coisa e não via abertura, porque cada um queria pegar um pouco. Não, você recebeu um documento do INCRA, é terra legal, mas a terra legal, por fim a terra legal lá, que é para as pessoas que são sem terra, a maioria das terras legais da Amazônia estão na mão de gente de São Paulo, ou seja, que tem dinheiro. Então, é um ciclo de corrupção que você não consegue. Está no meio do ouro da natureza, mas se não tem ordem política e econômica, não dá para desenvolver um projeto. Então, por isso que as estrelas, vendo isso, toda essa... Eu levei, né? Cartões, CDs, chama milhares de novidades, conhecimento, mas não tinha nem aceitação espiritual, nem física, nem geofísica, nem política, nem econômica. Então, as estrelas concordaram. Como disse, poderia até que isso seria um projeto mesmo, original, o Brasil, né? A Terra Prometida, mas não tem, ainda não tem. Pode ser que daqui uns 100 anos, 200, 300, 500, quem sabe. Agora está muito longe. Um europeu norte-americano que sai dessa ordem que ele vê, econômica, a ordem social, a limpeza, as construções, o respeito, chegar lá naquela bagunça, por exemplo, igual tem lá, infelizmente, São Tomé das Letras, é outra cidade que eu visitei, e lá um dos pontos da eubiose. Concordo, é um ponto energético, óbvio, mas tá uma bagunçada aquilo que não tem como, não. Uma mendigada, aqueles hippies fazendo... Eu não tenho discriminação econômica nem social, mas ordem, rolando maconha para tudo quanto é lugar. Então a ordem, ela tem que imperar, não só em pequenos, mas tem aquela casinha ali, não, a ordem tem que ser no geral. Uma pessoa que, um europeu, um norte-americano, um canadense, que ele está acostumado com essa ordem, respeito, ele for num lugar desse, você vai ficar assustado, ele vai entrar em pânico, falar, isso aqui que é a salvação mundial, essa bagunça, essa sujeira, ele não vai aguentar. E isso não é luxeza, isso é a era de ouro, uma era de ordem, paz, harmonia, respeito e de não corrupção política e social, nem política e econômica. Om Tat Sat Om Sanat Kumara.